Dia, muito bom dia para o nosso matcha positivo de hoje, 6h15 da manhã aqui na Grécia, 5h15 na Suíça, horário cravado a gente começar as nossas lives. 00h15 no Brasil, hora da Cinderela, hora de hora de quem voltando, a festa tá voltando, né? Bom dia, muito bom dia. Bom dia, tô falando aqui, né, de quem levantou de madrugada, quem levantou, que horas que levantou? Aqui na Grécia, 6h16, 5h16 na Suíça, meia-noite e 16 no Brasil, bom dia. E hoje nós vamos fazer uma revisão profunda, né, da semana que passou, de tudo aquilo que a gente tem trazido, né, como reflexões profundas aqui para o nosso matcha positivo. E a revisão, bom dia, quem eu estou me tornando, né? Chegamos nessa revisão hoje, terça-feira, dia 28 de julho, nós estamos chegando no nosso final do matcha positivo. Vocês têm ideia de tudo que a gente vivenciou nesse mês? De tudo que a gente já fez, de tudo que a gente já tomou consciência? Talvez eu ainda não consegui mexer em muitas coisas, né? Mas eu já tomei consciência de tantas coisas. É um motivo de celebração. Às vezes a gente espera tantas coisas, né, muito grandiosas para a gente celebrar. Mas hoje é um grande motivo de celebração. É um motivo de grande conquista da gente já, né, tá aqui essa hora, se predispor a estar presente, mudanças às vezes de hábitos, consciência que a gente já tem. Então eu gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui nesse nosso matcha positivo, agradecer a presença e dizer que é com muita felicidade, né, que a gente vai caminhando para o nosso final do mês, desse ciclo de encontros matinais, e que foi algo muito grande e muito lindo. Eu tenho certeza para vocês também, com grandes transformações, com grandes tomadas de consciência, com muitas coisas, né, que aconteceram dentro do coraçãozinho aí de cada um de vocês. Então hoje, né, dando continuidade aqui no nosso livro A Coragem de Sermos Imperfeitos, lembrando que tem esse sorteio, né, do livro, deixa eu pegar aqui, da vela, do nosso kit matcha e do nosso presente sistêmico também. Então, condições de participação. Na hora que esse vídeo aparecer para você, coloque ele, né? Compartilhe ele nos seus stories, volta aqui, marca uma pessoa. Eu fiz minha parte, e que a gente possa transbordar sempre dessa maneira, né? A transformação, ela não acontece quando a gente aprende algo novo. Ela acontece quando a gente tem coragem de olhar para a pessoa que nós estamos nos tornando. Então, às vezes, eu aprendo algo novo, mas se eu não tiver coragem de olhar para aquilo, né, para aquele novo ser que está nascendo, né, em mim, dentro de mim, a mudança ela não é efetiva, né? Então, muito bom dia, 6h19, né? Aqui, 5h19, horário do nosso local oficial dos Matcha Positivo. E hoje a gente não vai aprender, talvez, um novo conceito. Hoje a gente vai fazer algo mais importante, né? É de parar, de respirar e de olhar para dentro. De olhar de todas essas coisas, né? Que a gente foi trazendo ao longo desses dias. Da gratidão imperfeita, da vulnerabilidade, da coragem, do medo, da perfeição, do controle. Tantos temas, né? E a gente vive numa sociedade que nos ensina, né, a perguntar: o que eu fiz essa semana? A sociedade ensina, né? O que eu fiz? Já perceberam como que o tempo
ultimamente passa tão rápido que a gente fica assim, mas, gente, o que que eu fiz hoje? O que que eu fiz ontem? A gente nem lembra mais, né? Mas a gente quase nunca para perguntar quem eu fui essa semana. De trocar esse eu fiz por eu fui. Quem eu fui essa semana? Quem eu já consegui ser essa semana? E existe uma enorme diferença entre fazer e ser, né? Acho interessante porque tudo que a gente faz, a gente está neste momento fazendo isso, mas eu não sou isso. Até mesmo a profissão. Ai, que profissão? Ai, eu sou médico, eu sou administradora, eu sou dentista. Não, eu estou, né? Nós podemos terminar, né, talvez, extremamente produtivos quando a gente faz essa pergunta, né? O que eu fiz? Gente, passou, o mês passou voando. O que que eu fiz? A semana eu nem vi passar, o final de semana já acabou, nós já estamos na terça. Terçou, bebê, terçou, né? E aí a gente fala, o que que eu fiz? E aí, esse tipo de pergunta, né? Ela faz com que a gente tenha essa ânsia, né, da extrema produtividade. Mas talvez emocionalmente vazios. A gente pode cumprir metas e abandonar a nós mesmos, não é? A gente pode agradar muitas pessoas e não ouvir a nossa própria voz. Então, por isso que hoje o convite é outro, né? A gente não vai revisar a agenda, nós vamos revisar a nossa alma. Então, a gente, né, eu tenho trazido um pouco mais profundidade aqui, e eu gostaria de falar justamente nessa visão sistêmica que a gente aprende que o ser humano ele não muda, né, apenas porque ele passa ali, ele não muda apenas porque ele aprende algo novo. Ele muda quando ele cria consciência daquilo que ele trouxe, né? Ele não muda só porque a gente, eu tô aqui, recebi uma informação, eu mudei. A gente muda quando a gente toma consciência daquilo. E para a gente aí que vem a grande sacada, né? Pega esse código. A gente só cria consciência, a consciência ela exige pausa. Sem pausa, a gente repete os nossos padrões, né? A gente reage automaticamente. Por isso que a gente vive num mundo onde a gente tem muitas informações, mas talvez pouquíssimas reais transformações. Porque para que eu possa mudar de verdade, né, eu preciso criar essa consciência. E para mim criar essa nova consciência, eu preciso pausar. Por isso que às vezes a grande sacada, né, num set terapêutico é desfruta, fica no presente, olha para sua vida, de verdade. Não, eu estou olhando, a gente, né, tem aquelas respostas automáticas, então a gente reage no automático também. Então a gente leva para a nossa semana seguinte, e para as próximas, e para o mês seguinte, para, né, para a vida seguinte, os mesmos comportamentos. É como dirigir quilômetros e quilômetros sem olhar o painel do carro. Em algum momento, ele vai parar de funcionar, né? E o coração também precisa de revisão. A gente faz revisão, né, do coração? Muitas vezes não. Conta-se que havia dois lenhadores lado a lado, um do lado do outro ali. Um cortava as árvores sem parar, né? E o outro fazia pausas regularmente. No final do dia, o segundo havia cortado muitas mais árvores, aquele que parou, né? E ele falou assim, mas o primeiro vira e fala assim, mas como é que é isso? É possível? Você pegou várias pausas, né? E ele vai lá e responde, enquanto você apenas trabalhava, eu também peguei o tempo para afiar um machado. A nossa alma também precisa ser afiada várias vezes.
né, quem nunca para refletir, vive nesse piloto automático. E uma vida automática é uma vida é uma vida raramente consciente. A gente não traz consciência no automático. Porque o automático é aquele mecanismo que a gente, né, lava, escova os dentes, toma banho, é aquela coisa que a gente não precisa pensar muito. Mas a vida, ela só é consciente quando eu paro e que eu saio do automatismo. Por isso que às vezes a gente fala, né, que é interessante a gente quebrar o nosso cérebro. Ah, eu sempre passo por esse caminho aqui, hoje eu vou passar por outro. Eu sempre peço pão tal, hoje eu vou pedir um outro. Eu sempre como a comida tal. É lógico que é muito importante a gente ter uma rotina, mas quando a gente está muito automatizado, é bom a gente quebrar algumas coisas, para que a gente force até o cérebro da gente a pensar, eu passo por um outro caminho, talvez eu vou ficar mais atento, porque eu não estou acostumado com aquele caminho novo, né? Então, aqui, o que aconteceu, né? Quando a gente faz essa pergunta, né? Por exemplo, o que aconteceu? E a gente não traz a pergunta o que foi revelado. Porque muitas vezes os acontecimentos, eles apenas revelam aquilo que já existe dentro de nós, né? Uma crítica revela a nossa relação com a rejeição. Uma perda, ela vai, às vezes, colocar a nossa segurança, né, ali à prova. Um conflito vai revelar como a gente lida com os limites. Então, às vezes, esse o que aconteceu, né, o que essa semana revelou para você, não é o que aconteceu, mas revelou. Por quê? Porque aquilo que se revela, né, traz para a gente, às vezes, algo muito mais profundo do que um simples acontecimento. Um simples acontecimento é uma narrativa de um fato. O que revelou, às vezes, é uma crítica, revela, às vezes, a nossa relação com a rejeição. Então é muito mais profundo. Ah, fulano me criticou, ele me critica sempre. De todo jeito eu sei que ele não gosta de mim. Mas às vezes essa crítica está revelando para mim como eu ainda estou lidando com a rejeição. Uma perda, às vezes, coloca onde que a gente, ela nos mostra, nos revela onde que a gente está colocando a nossa segurança. Um conflito vem e revela como a gente lidar com os limites, né? Uma frustração revela as nossas expectativas. A vida, ela não cria tudo isso. A vida não é, nossa, a vida cria tanta coisa para a gente resolver. Não. Ela simplesmente vem e revela aquilo que está dentro de mim, né? Então, um mestre caminhava com seu discípulo. Eles param diante de um lago, né? Completamente calmo, tranquilo. E o mestre perguntou: o que você vê? E o jovem fala: o meu reflexo. O mestre pega uma pedra e lança na água. As ondas, né, como é que fala? Faz até aquela, começa pequenininho, né, e vai fazendo aquela, parecendo uma ondinha na onda, na água. E aí ele pergunta: e agora? O rapaz respondeu: não consigo me ver. O mestre sorriu e fala: o reflexo nunca desapareceu. Apenas esperou que a água voltasse, né, a ficar tranquila para que você pudesse se ver novamente, mas o reflexo ele não desapareceu. E assim acontece com cada um de nós. Enquanto a gente está agitado, cansado, correndo, né, mal conseguimos enxergar quem nós somos. E o silêncio, né, ele não cria identidade. O silêncio, ele revela a identidade. Então, às vezes, a gente está com dificuldade de ver o nosso reflexo porque as águas do mar da vida estão agitadas, né? Então, hoje eu quero propor perguntas. A maior e melhor forma da gente se conectar, né, com algo de profundo são perguntas.
E aí eu não quero que vocês respondam rapidamente, né? Permita que elas encontrem um espaço dentro de vocês, que elas talvez, né, ecoem dentro de vocês antes de vir uma resposta. E aí vem a pergunta: o que eu senti mais alegria durante esses últimos dias, né? Porque a alegria revela aquilo que alimenta a nossa alma. Os dias onde nós somos felizes, genuinamente alegres, essa alegria, ela alimenta a alma da gente. Quem é você? Quem você está se tornando, né? Quem é você, a gente vai descobrindo todo dia, né? A gente não somos os mesmos, por isso que eu acho que é difícil responder, né? Quem é você? Sei lá. Hoje eu estou assim, né? Onde mais, né, que eu senti motivação? Porque a motivação revela, né, aquilo que eu preciso trazer com cuidado. Em que momento eu tentei controlar tudo? Quando eu tentei controlar tudo, né, o que eu estava tentando proteger nesse controle meu? Quando foi que eu deixei de ser verdadeiro para agradar alguém? Ixi, essa daí pegou, hein? Todas essas perguntas estão pegando, né? Quando foi que eu deixei de ser verdadeiro para agradar alguém? Em que situação eu fui mais corajoso do que eu imaginava? Essa também é legal, né? E o que Deus tentou me ensinar e eu talvez ainda não tenha percebido. Essas perguntas, percebe que elas não servem para gerar culpa, mas elas servem para gerar consciência, para trazer consciência para a gente. Um jardineiro, ele caminhava todos os fins de semana entre as suas plantas. Ele não fazia apenas admirar o jardim. Ele ia lá, ele observava as folhas secas, os pequenos brotos, os galhos doentes, as ervas daninhas. E alguém perguntou: se eu não fica triste vendo tudo isso que precisa ser cuidado, né? A gente já vai logo com um olhar assim: nossa, mas que trabalheira, gente, ficar aí arrancando a erva daninha, olhando os galhos secos, as folhas secas, os brotos. E ele respondeu: não, porque aquilo que é observado pode ser cultivado, mas aquilo que é ignorado cresce sozinho. Pensem bem nisso que eu estou falando. Aquilo que é observado pode ser cultivado, e aquilo que é ignorado cresce sozinho. É o joio e o trigo, né, da alma da gente. O joio e o trigo crescem juntinhos. E é necessário que cresça para que até a gente possa perceber, para não arrancar o trigo e o joio e misturar tudo, né? Mas é somente essa observação que vai trazer o que eu preciso olhar, o que eu preciso continuar cultivando. E aquilo que cresce sozinho, né? Na vida emocional funciona assim. O que a gente não observa nos governa. Outro código emocional para vocês, né? Aquilo que eu não observo nos governa. Às vezes eu só não tenho consciência daquele tanto de, né? Como é que fala? Aquele emaranhado, né? A gente fala na visão sistêmica que eu tenho. Mas me governa. Não quer dizer que algo que eu não observo não toma conta da minha vida, né? Então, falando de terapia sistêmica, né? A gente não pergunta apenas o que aconteceu. A gente pergunta o que ainda continua acontecendo. Porque às vezes isso aconteceu, né? Existe uma diferença entre um episódio isolado e um padrão. Então o que aconteceu foi algo isolado, né? Naquele tempo, mas muitas vezes daquele fato isolado existe um padrão, uma repetição. O que ainda está acontecendo? Talvez você tenha percebido que disse sim quando queria dizer não. Já pensou, na cabeça da gente está até fazendo assim, não, mas a gente fala sim, claro, né? Novamente.
Talvez você tenha se cobrado além do necessário, novamente. Talvez você tenha escondido seus sentimentos, novamente. Não observe isso como uma culpa, mas observe com aquele olhar de curiosidade, né? Porque toda repetição, ela quer contar uma história pra gente. E aí é que tá. Qual a história? A repetição de padrões que você carrega conta sobre você. Qual é a história? Um homem reclamava porque ele sempre caía no mesmo buraco durante suas caminhadas. Todo dia eu vou aqui, puf, cai no mesmo buraco, né? Um dia ele encontrou um velho sábio e contou toda a história para ele. E o sábio perguntou apenas: você já pensou em mudar de caminho? Parece simplinho, né? Simplista essa história. Ah, eu conto a minha ladainha, a pessoa vai lá e fala: você já pensou em mudar de caminho? Nossa, mas assim, uma palavra. É, aquilo que a gente fala e que a gente traz, que a gente repete, o padrão, a história que eu conto todo dia, ela conta uma história sobre mim. Ah, eu já tentei, eu não consigo largar esse trabalho. Qual a história que isso está te contando? Por mais que eu tente, essa pessoa não me respeita. Qual a história esse não respeito está contando sobre a sua vida? Você já pensou em mudar o caminho? Às vezes a gente pede a Deus que mude o destino da gente, não é? Quando na verdade a gente precisa mudar o padrão de comportamento. Deus, muda meu destino, faz um milagre. Tem até aquela música: faz um milagre em mim. Deus, faz um milagre em mim, para que eu não precise olhar para as minhas repetições de padrão, para que eu não precise enfrentar a minha história. Meu Deus, faz um milagre. Então, pegue aí, né, depois, se vocês quiserem rever aqui tudo isso, pegue o seu caderno, sua folha e divida uma página em 4 partes. Divide ali, né, ao meio, faço 4 partes ali. Na primeira parte, o que eu preciso agradecer. Mesmo que os dias tenham sido difíceis, o que eu preciso agradecer? Sempre existe algo que sustentou você. Nos dias difíceis, ainda algo maior sustentou a gente. Simone, não é verdade, meu marido não está nem aí, minha esposa também não, meus amigos não. Deus te sustentou, não é? Então, no segundo tem ali, né, o que eu preciso agradecer. Segundo, o que eu preciso acolher. Não corrigir, acolher. O cérebro da gente é tão assim focado de que eu preciso resolver. Não, eu preciso acolher. Não é corrigir, é apenas acolher. Uma emoção, uma tristeza, um medo, uma raiva, uma revolta, uma angústia, uma mágoa. O que eu preciso acolher? Terceiro, né? Tá vendo aqui assim a página nossa, né? Aqui assim, aí aqui em cima, o que eu preciso agradecer, o que eu preciso acolher. No terceiro aqui, o que eu preciso deixar ir. Soltar uma culpa, uma expectativa, uma comparação, uma necessidade de controle. O que eu preciso deixar ir? Que já está fazendo hora extra na minha vida. Que já está tomando conta da minha mente sem pagar aluguel. Está morando na minha casa mental sem nem ter comprado terreno, nem pagar aluguel. E no quarta parte, né? Quem eu escolho ser na próxima semana, né? Nesses próximos dias. Não escreva, né, uma meta, escreva uma identidade. Simone, como assim? Porque metas, né, aquilo lá que a gente colocou lá no começo, aquilo, o que eu fiz na semana. E a ideia não é o que eu fiz, é quem eu fui. Então, quem eu escolho, né, ser na próxima semana não é uma meta, mas uma identidade. Como assim? Explico. Eu quero ser mais presente, eu quero ouvir mais, eu quero poder confiar mais,
Eu quero viver com mais coragem, porque comportamento muda, identidade transforma. Certo? Certo para as 4 partes aí? Então, para terminar, para a gente encerrar nesse dia, nessa terçou bebê do dia 28 de julho, eu quero contar uma última história, né? Conta-se que um escultor visitava sua obra todos os dias, mas curiosamente, em alguns dias, ele não acrescentava absolutamente nada. Ele apenas, né, ia lá e tirava os excessos. Por que o Senhor não trabalhou hoje? Pergunta um aprendiz, né? E ele responde: eu trabalhei muito. Hoje eu retirei tudo aquilo que escondia a beleza da escultura. Talvez, né, Deus faça isso conosco todos os dias. Nem sempre Ele está acrescentando. Às vezes Ele está retirando. O medo, a vergonha, a necessidade de aprovação, a necessidade de pertencimento, o perfeccionismo, a comparação, até revelar quem nós sempre fomos. Antes de encerrar, né, eu quero deixar uma pergunta para você levar em silêncio durante o dia de hoje, né? Se ninguém pudesse ver os seus resultados, se ninguém pudesse ver, ai, a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, as viagens que eu faço, o trabalho que eu tenho, a roupa que eu comprei, o último telefone. Se ninguém pudesse ver esses resultados, mas apenas o nosso coração, apenas o nosso coração, quem você diria que está se tornando? Se eu não precisasse mostrar resultado algum, a nota, a performance, o cargo, a promoção, né? Apenas o meu coração. Quem eu estou me tornando? Porque no final da vida, né, nós não seremos lembrados por aquilo que nós construímos, mas pelas pessoas que nós escolhemos ser enquanto estávamos construindo. Simone, não preciso construir mais nada? Preciso. É a lei de progresso. Mas quem eu me torno nessa construção? Muitas vezes, para a gente construir resultados, eu vou perdendo toda a minha essência. Eu vou perdendo tudo aquilo que eu acredito, meus valores, quem eu sou. Eu perco tudo. E isso é um preço alto a se pagar. Muito alto, né? Então, quem nós seremos lembrados, né? Aquilo que a gente fez, aquilo que a gente construiu, ou pela pessoa que eu me tornei enquanto eu construía. Que Deus nos conceda coragem para olhar para dentro de nós sem medo, humildade para que a gente possa já ir reconhecendo os nossos padrões, sabedoria para aprender com cada experiência nossa e serenidade para compreender que o crescimento verdadeiro acontece pouco a pouco. Uma escolha consciente de cada vez. E é o que a gente faz aqui, nesse matcha positivo, nesse despertar de consciência. São escolhas que a gente faz todos os dias. Uma de cada vez. Mas que vai trazendo muita consciência para a gente. Né? Eu agradeço mais uma vez pela presença de todos vocês. Lembrando, né, do nosso sorteio do livro, da vela, do nosso kit matcha, que vai bem gourmetizado, do presente sistêmico também, na hora que essa live subir para vocês. Compartilhe nos seus stories, transborde, faça com que chegue a outras pessoas. Volta aqui, comenta, eu fiz a minha parte e marque alguém. Eu desejo mesmo que seja um excepcional dia, a revisão mais importante
não acontece na agenda, né? Hoje a revisão foi do coração. Porque uma vida extraordinária, gente, todo mundo quer uma vida extraordinária, não é? Ei, Ana Lu, parabéns mais uma vez, viu? Júlia é todo nosso. Uma vida extraordinária, ela não é construída por semanas perfeitas, mas por pessoas que têm a coragem de aprender com cada semana vivida. Então hoje a revisão foi do coração. Gente, um beijo, tenham um excepcional dia, façam um dia extraordinário, maravilhoso e que Deus abençoe grandiosamente. Um beijo no coração de vocês.